A todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade, a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Eu pediria então que desligassem o seu celular ou abaixassem o volume, tirassem o volume do celular, para nós darmos início aos nossos trabalhos dessa noite. Vamos então iniciar com a prece de abertura e eu gostaria que todos vocês me acompanhassem. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos digrai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregastem de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-os como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Desejo a vocês uma excelente semana. Hoje eu gostaria de fazer um alerta a vocês. Todas as vezes que vocês se sentem mal ou que a vida começa a apresentar um pouco mais de dificuldade, que os problemas começam a aparecer com mais frequência, muitos já começam a colocar a culpa numa companhia espiritual, num trabalho espiritual que fizeram contra mim, na inveja do fulano. Começa a colocar culpa em diversas outras situações que não, em tese, não depende de você, mas que alguém fez para você, alguém mandou para você e por isso que sua vida está dessa forma. E eu gostaria de fazer um alerta, filhos, que nem sempre a culpa é de um espírito que está do seu lado. Nem sempre foi feito um trabalho espiritual para você. Nem sempre a inveja atingiu você. Às vezes, filhos, esse peso, essa energia negativa é fruto dos seus pensamentos, é fruto das suas atitudes, é fruto do que você está atraindo. Qual que é o meu conselho de hoje, filhos? Antes de ficar colocando a culpa em questões que não vieram de você, colocando a culpa em terceiros, analise a sua postura, analise os seus pensamentos, analise o que você precisa fazer para modificar a situação em que você está. Muitos encarnados resolvem o problema aí, na mudança de postura, na mudança de energia que está emitindo. Quantos e quantos encarnados a gente vê chegando aqui pedindo ajuda, falando, não, fizeram um trabalho espiritual contra mim, só pode. A gente olha e não tem nada de trabalho espiritual, mas tem sim muita energia negativa acumulada, tem sim muitos pensamentos negativos emitidos o tempo todo por ele mesmo.
Tem sim um inconformismo gigante com a sua própria vida, reclama de tudo, nada está bom, nunca está satisfeito. Você mesmo está fazendo mal para si. Você mesmo está se colocando nessa situação de difícil. E daí não adianta, filhos, não adianta ficar colocando a culpa em espírito, colocando a culpa em trabalho, que não existe. Muitas vezes, esse tipo de pessoa está sim acompanhado espiritualmente, mas não de espíritos que querem lhe fazer o mal, mas de espíritos que são tão reclamões, tão depressivos, tão inconformados quanto o próprio encarnado. É o que a gente sempre fala, a energia que você emite vai atrair espíritos que estão vibrando nessa mesma energia. Então, muitas vezes, estão sim acompanhados espiritualmente de espíritos que não são tão bons energeticamente falando, mas não são espíritos que querem lhe fazer o mal. São espíritos que se afinizaram a você, que você atraiu por conta da sua energia. Ou seja, filhos, muitas vezes a solução dos seus problemas está em admitir que a culpa é sua. Está em admitir que você precisa mudar os seus pensamentos, a sua postura, a energia que você está emitindo. E se ainda assim houver um trabalho espiritual, se ainda assim houver um espírito extremamente negativo que quer lhe fazer o mal ao seu lado, esse trabalho espiritual e esse espírito negativo só chegaram até você, só te atingiram, porque em algum momento você deu brecha para isso. É o que sempre falamos, Deus ele é um Pai misericordioso e bom. Ele não permite que nenhum mal lhe atinja se você não tiver dado brechas para isso. Se você, através do seu livre-arbítrio, não tiver tomado nenhuma atitude ao longo da sua vida, ao longo do seu dia, que tenha abrido brecha para que uma energia negativa entre no seu coração. Mas como que eu faço? Como que eu me protejo disso? Policie seus pensamentos. Emitir um pensamento errado, peça perdão imediatamente e procure não fazer mais isso. Cometi uma atitude errada, peça perdão imediatamente e não faça mais isso. Ninguém aqui é perfeito, mas vocês estão aqui procurando se aperfeiçoar cada vez mais, procurando evoluir cada vez mais. Se vocês ficarem no comodismo, agindo sempre da mesma forma errada, as coisas vão começar a te atingir sim, porque é a energia que você está emitindo. Então se policie o tempo todo, filhos. Exerça a sua fé, aumente a sua fé todos os dias. Faça suas orações, procure manter o seu equilíbrio espiritual e emocional, que as coisas não vão te atingir, que a energia negativa você não vai atrair, e a sua vida vai estar o mais perto possível de um equilíbrio, porque existem situações difíceis que vocês vão ter que passar, vocês estão aqui para isso, mas existem outras, como eu sempre falo aqui, que vocês atraem sem precisar atrair, atraem porque há um desvio no seu comportamento. Então se analisem, sejam críticos com vocês, façam suas orações, procure a sua fé todos os dias, não esqueça da sua fé, não lembre de Deus só na hora do problema, lembre todos os dias. Esse exercício diário faça com que os seus problemas diminuam ou mesmo sejam afastados. A fé tem esse poder. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. O tema de hoje é livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Ambos estão intimamente ligados e são essenciais para compreendermos nossa responsabilidade e as consequências dos nossos atos na jornada evolutiva do espírito. O livre-arbítrio é o poder de escolher. Deus nos concede essa liberdade desde o momento da criação, permitindo que tomemos decisões de acordo com nossa consciência e desejos. Isso significa que temos a capacidade de tomar decisões que influenciam não só nossa vida presente, mas também o nosso futuro, tanto nesta encarnação quanto nas próximas. É importante compreender que, embora tenhamos liberdade de escolha, não somos isentos das consequências de nossos atos, pois todas as nossas ações, sejam boas ou más,
tem um retorno para nós mesmos. E é aqui que entra a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é a lei da justiça divina. Ela nos ensina que toda ação gera uma reação correspondente, ou seja, colhemos aquilo que semeamos. Essa lei nos lembra de que tudo o que fazemos, seja positivo ou negativo, volta para nós em algum momento, não como punição, mas como uma forma de aprendizado e correção. Muitas vezes ouvimos expressões como o destino quis assim, ou foi obra do acaso, mas a doutrina espírita nos esclarece que o acaso não existe. Todas as situações que vivemos, todas as alegrias e dificuldades são reflexos de nossas ações e das escolhas que fizemos em algum momento, seja nesta vida ou em vidas anteriores. Exemplo prático. Imagine uma pessoa que vive com muita amargura e raiva, sempre tratando os outros com agressividade e egoísmo. Ao longo do tempo, essa atitude inevitavelmente traz problemas de relacionamento, isolamento social e até doenças, já que nossas emoções afetam diretamente nosso corpo. A pessoa que plantou discórdia e ressentimento acaba colhendo os frutos disso. Por outro lado, se agimos com bondade, respeito e compaixão, esses sentimentos positivos retornam para nós em forma de paz interior, harmonia com os outros e bem-estar. O que fazemos aos outros, de fato, fazemos a nós mesmos. A lei de causa e efeito não é uma forma de punição, mas sim de justiça pedagógica. Ao vivenciar as consequências de suas ações, aprende a discernir o certo do errado e assim evolui. A reencarnação está profundamente conectada à lei de causa e efeito. Ao longo das diversas existências, temos a oportunidade de corrigir nossos erros e aprender com as escolhas do passado. Cada nova encarnação oferece ao espírito a chance de recomeçar, enfrentando as situações que ele mesmo criou em vidas anteriores. Em nossa vida atual, a doutrina espírita nos ensina que, embora estejamos sujeitos à lei de causa e efeito, ainda temos total liberdade para escolher o caminho que desejamos seguir. A cada dia, a cada escolha, podemos optar por fazer o bem, cultivar virtudes e melhorar nossas atitudes. Jesus nos ensinou a amar o próximo, a perdoar o que nos ofende, a sermos misericordiosos e justos. Quando seguimos esses ensinamentos, estamos exercendo o nosso livre-arbítrio de maneira alinhada com as leis divinas, e o retorno será sempre positivo. Vale lembrar que o livre-arbítrio é uma ferramenta divina que nos permite crescer e evoluir como espíritos. Através de nossas escolhas conscientes, moldamos nosso futuro e determinamos as experiências que viveremos. Por outro lado, a lei de causa e efeito nos oferece o aprendizado contínuo, onde cada ação, cada pensamento e cada escolha gera um resultado proporcional. Essa lei é o reflexo da justiça divina, que nos conduz ao progresso, sempre nos oferecendo novas oportunidades de aprender
e melhorar. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Nós sabemos que livre-arbítrio e causa e efeito gera muitas dúvidas na maioria das pessoas. Tem pessoas que pensam, bom, eu não estou fazendo nada de errado, está tudo difícil, porque em algum momento eu fiz alguma coisa errada lá em outra vida, então agora eu sou obrigado a colher aquilo que eu fiz de errado. Isso é olho por olho, dente por dente. E Deus não funciona dessa maneira. Claro que a cada momento a vida de vocês apresentam situações que vocês vão ter que usar o livre-arbítrio de vocês e tomar uma atitude em cima daquilo. Às vezes até como vai enfrentar uma doença, como vai enfrentar problemas, se da maneira mais equilibrada possível, ou o desespero, irritação que acaba criando novos problemas e assim as coisas vão continuando. Mas a vida de todos nós é uma balança. Não é olho por olho, dente por dente, errei e colhi. Conforme o que você está fazendo, isso também vai pesando do lado positivo ou do lado negativo, o que vai dificultando mais as situações ou o que vai amenizando muito dos erros de vocês. Por isso não é que, então lá na encarnação anterior eu fiz um monte de coisa de errado, então necessariamente nessa encarnação eu vou ter que passar por muita coisa, por muita dor, por muito sofrimento. Normalmente isso acontece quando as mesmas situações que estavam lá atrás e que você está vivendo de novo, isso é a causa e efeito. Então você vai viver a mesma situação de novo, porque você não conseguiu fazer lá da maneira correta. Só que a decisão que você está tomando agora, ou que fez até essa tua caminhada que você está fazendo, pode ser que você já tenha mostrado que realmente quando estava no plano espiritual, que você assistiu aulas, que você teve conselhos, você aprendeu. Então aquela tua energia que fez aquilo já está sendo substituída por uma energia boa. Você já mostrou que você sabe o caminho, que você estava errado, que você não deveria mais fazer isso. Então, muitas das coisas que você plantou lá atrás de forma negativa, Deus tira ou ameniza, porque ninguém está para sofrer por sofrer. Então, hoje a gente fala, tem muita gente que escuta as pessoas falar, mas eu não faço nada errado, eu estou sofrendo um monte, porque eu fiz um monte de coisa errada, numa outra encarnação eu tenho que ficar sofrendo e pronto. Filhos, Deus, Jesus não falou que ninguém está aqui para sofrer. O Espiritismo não falou que ninguém está aqui para sofrer. Vocês estão aqui para aprenderem a reagir e agir. E às vezes isso causa sofrimento. Às vezes mudar a maneira da gente pensar causa sofrimento. Mudar a maneira da gente reagir causa sofrimento. Então você vai viver às vezes uma situação que vai ser colocada na tua frente, novamente, causa e efeito, vai ser colocado novamente na tua frente. Você só vai sofrer se você continuar fazendo da mesma maneira. Tem gente que nessa encarnação mesmo já fez 20 vezes uma coisa, as 20 vezes deu problema e continua tentando mais algumas vezes como se o resultado fosse mudar. A hora que você viver aquela situação, se você fizer diferente, pronto, não tenho mais que passar por isso. Mas se eu estou vivendo aquela situação, eu estou sofrendo de novo. Então eu estou sofrendo por uma coisa que eu fiz lá atrás. Eu vou contar uma história que às vezes vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, porque às vezes na prática é mais fácil. Tinha uma pessoa que trabalhava no centro espírita. Ele ajudava todo mundo, fazia refeição, dava passe, dava palestra, era a pessoa melhor de dentro daquele centro espírita. Todo mundo achava ele ótimo, maravilhoso, era a pessoa que tocava o centro espírita, era o exemplo para os outros. Aí ele foi mexer numa máquina lá, cortar grama, não sei o que era, cortou o dedo fora. Pronto. Quando ele já chegou desanimado, foi para o hospital desanimado, porque como é que aconteceu isso? Aí todo mundo já começou que encontrou ele, meu Deus, mas como é que a melhor pessoa do centro cortou o dedo fora? Cadê? Porque daí assim, né? Cadê a espiritualidade? Por que os espíritos não fizeram
fizeram nada, por que Deus não ajudou? Como que uma pessoa que ajuda tanta gente teve o merecimento de ser cortado o dedo? Aí o que explicaram para ele? Que na encarnação anterior ele tinha funcionários, empregados, eu acho que no caso, pelo que ele fez, devia ser até escravo, que cortavam cana numa máquina, passavam cana numa máquina. E o funcionário dele lá tinha preguiça de fazer as coisas, não fazia como ele gostaria. Ele pegou a mão do empregado, o braço inteiro, e enfiou dentro da máquina. Ele destruiu o braço. Quando ele desencarnou, ele ficou tão apavorado quando ele viu as consequências, quando ele entendeu o que ele fez, aquilo criou um problema tão grande nele, e ele pediu para passar pela mesma coisa que ele tinha feito, porque ele entendia que era o único jeito dele, sentindo a dor e saber que não poderia ter feito aquilo. Como ele já não tinha mais como acertar com aquela pessoa, ele queria viver aquilo, porque aquilo daria uma paz, uma tranquilidade para ele. Quando explicou isso para ele, ele entendeu o motivo. E por que ele só perdeu o dedo? Porque até o momento que ele tinha programado, que era para essa idade que ele estava nesse momento, ele fez muita coisa certa. Ele ajudou muita gente, ele fez tudo de melhor possível, ele tratava todo mundo bem, ele tratava todo mundo com respeito. Lembram da balança, do prato das coisas boas, das coisas certas? Ele teve merecimento, porque ele aprendeu que aquilo estava errado. Ele já não voltou nessa encarnação agindo da mesma maneira, pelo contrário, ajudando os outros. Então, em vez de ele perder um braço, ele perdeu um dedo. Isso é o amenizar. Isso é o aprender. E ele aprendeu aquele dedo porque, para ele, no interior dele, ia fazer bem isso. Pelo menos não, eu consegui resgatar uma parte do entendimento. Então é por isso que no Espiritismo se fala, bom, fora da caridade não há salvação. Quando a gente fala isso, não é que porque você está ajudando todo mundo vai resolver os seus problemas. Mas quando você começa a olhar o outro e ajuda o outro, você está emitindo uma energia boa. Você está procurando fazer o melhor possível para os outros. E essa energia começa a substituir as energias negativas que você emitiu pelos erros cometidos lá atrás. Claro que quando a gente faz isso, não esperando nada em troca, né? Porque aqueles também que adoram ajudar as pessoas e tirar foto e mostrar, eu como sou bonzinho, claro que ele ajudou alguém, vai ter o agradecimento daquela pessoa, mas é isso que vai receber. Agora, quando você faz de coração, e principalmente aquela ajuda que você dá, quando você trata as pessoas com respeito, porque isso às vezes é mais importante até do que o alimento. Quando você trata as pessoas com carinho, quando você trata as pessoas com consideração, isso faz muita diferença, porque essa energia que você está emitindo. E quando às vezes você dá um bom dia para alguém e a pessoa responde, puxa, um bom dia para você também. Às vezes uma pessoa que está encontrando na rua, ela mandou de volta muita energia boa para você. Então, além da que você emitiu, você vai receber o que tem o retorno. Então é assim que funciona. Existe a livre-arbítrio? Com certeza. Existe plantio e colheita? Com certeza. Mas a tua vida não se resume ao que você está fazendo aqui. É a soma de tudo que você fez até chegar nesse momento. Então, como que está o teu prato das coisas boas na tua balança e como está o prato das coisas negativas que você fez? É isso que faz toda a diferença. E fora que existe um outro problema bem grande, principalmente relacionado à doença. Tem gente que está doente, está desanimado, está triste, acha que não vai melhorar, mas tem confiança, reza, pede ajuda e vai indo, vai tentando. Tem aquelas pessoas que estão com a mesma doença e acham que vai melhorar rápido, que vai dar tudo certo. Essa energia já ajuda um monte, porque é uma energia positiva. Ajuda muito na recuperação. Isso, se você perguntar para médicos que não acreditam em Deus, eles vão falar a mesma coisa. Tem pessoas só por acreditarem que vai dar certo, facilita um monte. Porque é um monte de energia positiva que você está emitindo no teu corpo, você está alimentando as tuas células, inclusive as doentes, com essa tua energia positiva. E não com a energia de que não vai nada dar certo, reclamando.
Aí também tem aqueles que quando estão doentes, que apesar de não quererem estar doentes, gostam de ficar doentes. Porque quando estão doentes, todo mundo dá atenção. Tem pessoas que gostam de estar doentes para chamar a atenção dos outros, porque daí acham que vão ser melhor tratados. Então, mesmo que a doença está indo embora, ela, poxa, mesmo que de uma maneira inconsciente, vão parar de me tratar bem, e isso faz com que aquela energia negativa dificulte a cura, ou até mesmo impeça. E tem aquelas outras pessoas também que gostam de fazer, como é que é uma cena, né? Ah, eu estou doente. Às vezes quando ninguém está olhando, nem está tão ruim assim. Aí quando chega alguém, pronto, parece que já está tendo um ataque. E o que é o problema disso? Querendo ou não, você está mantendo essa energia em volta de você. E pode ser que você continue alimentando tanto o teu corpo com essas energias negativas, que daqui a pouco você vai ficar realmente muito doente. Ou pior, o que você estava falando na palestra anterior, pode ser que você alimente tanto isso, que daqui a pouco você vai chamar um espírito para o teu lado, e ele vai te deixar doente. Ele está errado em fazer isso? Está. Mas muitas vezes ele só está ali tentando te ajudar no que você pediu. E às vezes é falta de evolução. Ele não entende que ele está errado. Ah, você quer ficar doente? Peraí que eu te ajudo a fazer o que você quer. E ele vai fazer isso. E vai ficar cada vez mais difícil você sair disso. Então o que vocês desejam para vocês é de extrema importância. Mesmo até quando tudo está muito difícil, quando você acredita, não, eu vou conseguir, isso vai mudar, isso vai dar certo, as coisas facilitam muito, até para essa situação negativa não afetar tanto a tua saúde. Porque senão vira aquele ciclo, né? Às vezes começa um problema em algum lugar, aí a pessoa se irrita, fica nervosa, começa a descarregar com pessoas que estão em outros lugares que não tem nada a ver com a história, aí você começa a brigar no teu trabalho, daqui a pouco você está brigando no teu trabalho, você está brigando em casa, daqui a pouco você está brigando com o vizinho, daqui a pouco você briga com todo mundo que passa na tua frente, você enche teu corpo de energia negativa, essas pessoas às vezes ficam com raiva de você, te mandam energia negativa, o teu corpo não vai aguentar essa carga toda, ou você às vezes tem algum tipo de ataque e morre, ou então fica doente, e cada vez mais doente. E conforme for a frequência disso, daqui a pouco a tua célula não aguenta, célula que não funciona da maneira correta, vira o quê? Câncer. Aí pensa, pois é, a minha vida estava difícil no trabalho, estava difícil na família, com os amigos, agora eu fiquei doente, agora eu estou com câncer, eu fiz muita coisa errada lá atrás, estou pagando. Não, você arrumou isso tudo agora, pela tua maneira de agir. As coisas mais difíceis, né? Calma, paciência, equilíbrio, perdão, controlar a ansiedade. Estamos aqui para aprender isso. Sentimentos. E quanto mais equilibrado, mais fácil a tua vida vai se tornar nessa encarnação e com certeza mais fácil ainda na próxima. E esse tudo que eu falei só depende de você. Não tem como espírito nenhum colocar defeito em você, como também não tem espírito nenhum te transformar em santo, depende de você, das tuas atitudes. Então cuidado, meus filhos. Cada minuto que vocês estão pensando e fazendo e agindo, vocês estão plantando alguma coisa usando o livre-arbítrio de vocês. Então olhem bem, o dia de hoje vocês plantaram coisas boas, ou infelizmente um monte de cactos que vai ficar espinhando vocês aqui na próxima encarnação, na mão de cada um de vocês. Que a paz esteja com todos.